Que a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo alcance as nossas vidas nesse dia. Estamos juntos mais uma vez para ouvirmos a palavra de Deus e hoje vamos conversar sobre um dos sermãos mais profundo que Jesus falou. E não foi para uma multidão, foi para uma pessoa. Então Jesus quer falar para mim e para você ainda através desse mesmo sermão. Por isso, precisamos agora com humildade sentar aos pés de Jesus, ter uma entrevista com Jesus para que ele possa falar conosco. Deus está sempre pronto, aberto para desenvolver uma comunicação profunda, real e verdadeira comigo e com você. Para isso nós vamos orar para que o Espírito Santo nos ilumine nesse instante. Vamos orar. Amado Deus, querido Pai, estamos na Tua presença e queremos ouvir, Senhor, a Tua voz. Queremos ter essa entrevista personalizada com o Senhor agora. Ó Deus, fale ao nosso coração. Nós estamos abertos à Tua voz. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Acompanhe comigo aqui, Evangelho de João. Quem relatou essa história foi o próprio personagem relatou para João, que escreveu pela inspiração do Espírito Santo. Veja aqui, ó, João capítulo 3. Jesus sempre, isso é algo para eu e você notar. Jesus, ele não se importava se tivesse multidão, ele falava com entusiasmo. Se tivesse também uma pessoa, ele falava com o mesmo entusiasmo. Jesus sempre pensou de forma individualizada com cada pessoa. A morte de Cristo é para salvar a todos, mas ele pensa de forma específica em você e em mim. E aqui nós temos então a história de Nicodemos. Nicodemos era um grande mestre em Israel. Na verdade, era um intelectual, alguém inteligente, mas alguém que vivia os seus princípios e valores da sua religião. Esse era o homem. Nicodemos, na verdade, ele considerava que ele tinha já o favor de Deus. Por quê? Porque ele fazia muitas esmolas, porque ele ajudava o serviço sagrado, ele estava envolvido o tempo todo ali no Sinédrio. Então ele olhava para si e ele conseguia enxergar que ele estava certo da salvação. E as pessoas que também conheciam Nicodemos também atestavam: esse homem aqui está garantido para o céu, sabe? Mas a visão de Deus é diferente da minha e da sua. Nós precisamos então compreender isso. E aí, Nicodemos foi atraído por Jesus desde o capítulo 2, quando Jesus fez a... João Batista já estava falando, mas quando Jesus fez a purificação do templo, expulsou os vendedores, os cambistas, e expulsou todos os líderes religiosos ali, e deixou entrar os pobres, aleijados, os doentes. Jesus o cura. E Nicodemos observa isso e percebe que Jesus era diferente. E ele então começa a ser atraído por esse Messias. Mas como ele, um grande líder, rico, poderoso, atraído por um galileu jovem, sem nenhuma expressão, ele não podia ter uma entrevista a sós com ele no meio de muita gente, porque as pessoas poderiam, pensava ele, poderia ser, quem sabe, influenciada para seguir a esse mestre. Primeiro ele tinha que ter um encontro só com esse mestre para descobrir algumas coisas. E Nicodemos então descobriu onde poderia encontrar Jesus, onde é que Jesus se encontrava sempre. Então ele percebeu que ele deveria ter uma entrevista à noite, a sós com Jesus. E aqui tem um relato para a gente poder observar. Diz aqui, ó, capítulo 3, começa assim o texto. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, ou mestre, sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Olha só, aqui está a estratégia de um homem inteligente. Foi encontrar-se com Jesus à noite, para não ser visto por ninguém, e agora queria também trazer Jesus para o seu lado para uma discussão, para que ele pudesse entrar em alguns pormenores. Só que ele chega já fazendo um elogio, mas demonstrando também descrença em Jesus. Ele chega dizendo que Jesus era um mestre vindo de Deus. Ele não reconheceu que Jesus era o Messias. Aqui está
Esse já é um problema para o ser humano hoje. Muitas vezes se aproxima de Jesus não pelo que ele é, o nosso Salvador, aquele que deu a vida na cruz para nos salvar. As pessoas se aproximam de Jesus para querer ganhar alguma coisa, quem sabe um milagre, quem sabe algum benefício. Mas eu preciso me aproximar de Jesus sabendo que ele é o meu Salvador. E aí Jesus, que sabe a necessidade do ser humano, sabia de Nicodemos, não deixou ser influenciado pelo aquele elogio. Não, Jesus não é enganado por mim, por você, sabe, pelas minhas aparências, pelas nossas aparências de religião. Jesus conhece o mais profundo do ser humano e ele toca exatamente na maior necessidade. Aí, o verso 3 ele diz: a isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ou seja, Jesus foi para a necessidade de todo ser humano, que era também a de Nicodemos, nascer de novo, começar uma vida nova com Deus. Essa é a necessidade. Olha que ele era um grande líder religioso, mas precisava nascer de novo. E aí, Nicodemos, então, vai para o verso 4, perguntou-lhe Nicodemos: como pode ser? Como pode ser? Como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Sabe, ele usa de ironia para tentar criticar Jesus, ele usa de ironia, mas Jesus não vai para discussão, não, Jesus reafirma a ideia dele de uma forma categórica. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Jesus foi dizer: ó, Nicodemos, do jeito que você está, na sua vida religiosa, desse jeito você não vai entrar no céu. Quando Nicodemos olhava para si e achava que já estava preparado, pronto para o céu. Ele e as pessoas que o via achavam que ele era um candidato certo, único para o céu. Só que Jesus disse que não. Jesus conhece o ser humano, ele disse: olha, se não nascer da água e do Espírito, se não ter uma nova vida comigo, você não vai entrar no céu. Nicodemos então ficou pasmo. Aí ele diz aqui, ó, verso 6, o que é nascido da água, Jesus reafirma, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu dizer, importa de nascer de novo? Aí ele diz: o vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Aí, verso 9, então lhe perguntou Nicodemos: como pode ser isso? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? Aí Jesus então agora traz o tema aqui bem interessante no verso 14. Ele diz: e do mesmo modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Ou seja, Jesus trouxe agora uma mensagem que Nicodemos conhecia. A história de Moisés, quando o povo de Israel estava sendo picado pela serpente, Deus mandou que ele construísse uma serpente e todo que olhasse para a serpente seria curado. A serpente era uma serpente de bronze, não tinha poder em nada, mas estava ali aquele que havia autorizado. Então o poder não estava na serpente, mas estava na palavra. Todo aquele que era picado e olhava crendo no poder de Deus, na palavra de Deus, era curado. Aqui está, Jesus então está dizendo: olha, você e eu, todos nós, só podemos ser salvos ao olharmos para Jesus. Sabe, Jesus é ser humano como eu e você, sofreu a penalidade do pecado, mas ele unicamente pela sua obediência perfeita, pelo seu sacrifício perfeito, quando eu olho para Cristo pela fé, que é um dom dele para mim, quando eu olho, eu lanço a minha vida aos pés de Jesus, crendo, aí Jesus me perdoa e me dá a esperança da salvação. E sabe, queridos, quando Jesus estava conversando com Nicodemos, dizendo que era necessário nascer de novo, se não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino do céu, o Espírito Santo precisa atuar. Sabe o que Jesus estava resgatando? Nicodemos, você em si, qualquer ser humano, não tem nenhum poder que o capacite para o céu. Sabe por quê? Vamos ver aqui, ó, o que Jesus estava resgatando. Jó, capítulo 14, verso 4, ó, olha para a gente poder perceber. Jó, capítulo 14, verso 4, para a gente poder entender o que Jesus estava falando com Nicodemos, para a gente poder ter essa clareza. Capítulo
14, verso 4, Jesus diz assim, ó, quem do imundo poderá tirar coisa pura? Ninguém. Ou seja, não está em mim a capacidade de ser salvo. É isso que Jesus está dizendo. Se a gente for aqui, a gente confirma ainda também o apóstolo Paulo dizendo essa mesma verdade. Ele traz essa capítulo 8, verso 7. Por isso o pendor ou a tendência ou a inclinação, por isso a inclinação da carne é a inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. A nossa natureza não se inclina para as coisas de Deus, nós nos inclinamos para as coisas da carne, para o pecado. Então só o poder de Deus atuando em nós para nos transformar, é a ação do Espírito Santo. Aí veja o que Jesus diz ainda em Mateus, capítulo 15, verso 19, Mateus 15, verso 19, olha o que Jesus disse: porque do coração ou da mente humana procede os maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furto, falso testemunho e blasfêmia. Ou seja, a natureza humana, essa é a tendência de fazer o mal. Nós não conseguimos tirar o puro daquilo que é imundo, porque somos todos pecadores. Então nós precisamos de quem? Da graça de Cristo, do seu sacrifício na cruz, e é a ação do Espírito Santo na minha vida que me convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo atuando em minha vida, na sua vida, que faz com que eu e você possamos compreender o quanto a gente precisa de Jesus, do seu sacrifício na cruz. Então, eu e você precisamos nos render a Jesus como alguém que pode nos salvar. De nós mesmos nada temos que nos qualifique para o céu. Nicodemos era tudo na visão, era um fariseu, era alguém que dava esmola, era alguém... Mas Jesus disse, olha, Nicodemos, se você não nascer da água e do Espírito, nunca você vai ver o reino dos céus. Eu e você precisamos dessa regeneração, da presença do Espírito Santo para ter uma nova vida por meio do sacrifício de Cristo. É o Espírito Santo que nos leva a enxergar a nossa real condição e dependermos de Jesus. A salvação é unicamente pelaquilo que Cristo fez na cruz. Então eu e você precisamos nascer da água e do Espírito, nascer cada dia do Espírito para reconhecer a nossa inteira dependência de Jesus. Quer você então se render a Cristo, depender dele, do seu sacrifício, entregar-se completamente a Jesus para que ele possa salvar você e a mim? Vamos então orar. Amado Deus, obrigado por essas verdades, obrigado porque o Senhor nos ama pelo teu sacrifício, salva-nos, Senhor, a despeito dos nossos erros, dos nossos pecados, nós cremos no Senhor, por Jesus, amém.